Sou Ellen Piedade, componho aqui a Biomi junto com Jussiara, junto com Juliana, com Débora, com Patrícia. E estou aqui para contar para vocês um pouquinho do nosso pilar, né? A Jussi trouxe muito bem a importância do pilar, né? Do emocional, da gente olhar para quem a gente é, para tudo aquilo que compõe a nossa história, nos afeta, né? E entender como se organizar internamente. E essa organização interna, ela precisa também ser externalizada. E a partir daí, a gente precisa também conhecer, né, quais são as estratégias do jogo, né? Como é que passa? Como a Chiara sempre diz, tem técnica, né? E não são quem passa, não é porque são sabedores, são deusas da sabedoria, muito pelo contrário. Só que essas técnicas, essas estratégias, elas estão contidas, né? Elas não estão abertas para todo mundo. É um grupinho, né? De filhos de sempre fomos, né? De famílias todas predestinadas, entre aspas, né? A seguir o mesmo tipo de carreira. E aí, juntas, a gente estuda isso, desmistifica, traz nitidez para o processo. Então, de conhecer a banca, de entender como a prova funciona e quais são as melhores estratégias para aprender os conteúdos necessários. E que conteúdos são necessários. Então, à frente do pilar intelectual, a gente vai conversar sobre aprender a estudar. Como organizar sessões de estudos? Quanto tempo durar? De quanto em quanto tempo fazer um simulado? Quando revisar? Como eu consigo trazer para um aspecto objetivo a minha produtividade no estudo, no tempo que é possível? Então, a gente sempre fala que, assim, que a ideia não é dominar o mundo, não é saber mais de todas as disciplinas. O nosso foco é em ser aprovado, em passar na prova. E tá lá, ter a caneta na mão. E aí, no pilar intelectual, a gente vai conversar, então, de metodologia, de conteúdo, de como se estuda a lei, de como se usa um ferramental essencial, que é o edital verticalizado, como eu entendo as regras do jogo, que muitas vezes a gente não lê direito, a gente chega na prova sem ter muita dimensão de que horas vai ser cada prova, ou o que pode, o que não pode no ambiente de prova. Então, são detalhes incrementais que facilitam a sua trajetória. E são técnicas que a gente traz da pedagogia, da administração, e mostrando a intencionalidade dessas técnicas, que a gente encontra caminhos para aprender. Então, tudo é passível de ser aprendido. Então, se você ousou sonhar, se você já passou pelo pilar emocional e entendeu que se organizando é possível, eu estou aqui para te convidar para colocar em prática, colocar no papel. A Jussiara trouxe, né, essa proposta de duas estratégias muito concretas e ela começou com essa de registrar. E aí, a gente sempre traz essa do registro para o processo de estudo também. Para você que já está estudando, não sei há quanto tempo você está estudando, há 1 ano, 2, 3 meses. Você sabe quais temas você já estudou? Quantos por cento do edital você já estudou? Qual a média de acertos que você tem em determinadas disciplinas? Quais são os seus pontos fortes? Quais são suas lacunas de aprendizagem? Temas que recorrentemente eu tenho dificuldade em responder as questões. Então, esse é um pilar que vai ajudar a gente a tirar da cabeça, colocar no papel a organização, a sistematização necessária para estudar e como transformar objetivamente o meu esforço, que é o quanto eu estudo, o tempo da minha vida, né, pessoal, que eu abdico, em números objetivos. E vai te dar a mão para ver, estudei esse tema, consegui construir evidências de aprendizagens para determinado tema e acertar essas questões na situação de prova. Então, eu digo que o pilar emocional
ele é o mais florzinha, é água, mas ele embala a gente. Mas o pilar intelectual, ele exige que a gente aterre e que a gente cumpra esse propósito, mas sempre de forma muito sustentável, olhando para mim, minhas dificuldades, para aqueles que estão à minha volta e para o propósito coletivo disso tudo. Então, o pilar intelectual é mais que sobre estudar os conteúdos, estudar o direito, é sobre como estudar esses conteúdos, como produzir material de revisão, como ler mais rápido, de quanto em quanto tempo fazer a revisão, como estudar as questões. E o caderno de erros? São todos instrumentos, são todas ferramentas que a gente traz para o processo de estudo. E aí eu também quero trazer objetivamente aqui duas propostas de coisas para colocar o pilar intelectual, né, em ação. E eu queria te convidar, primeiro, fazer um simulado da prova anterior daquele concurso para qual você está estudando. Então, se é magistratura federal, um concurso da magistratura federal. Se é estadual, do estado que você sonha, ou dos estados, escolhe uma prova e faz. E aí, a partir dessa prova, você vai comparar as suas respostas com a resposta do gabarito e estudar todas as questões que você errou. Ou que você acertou por chute, aquelas que você não sabia o conteúdo. Isso é uma estratégia de aprendizagem incremental, em que você vai identificar o que você não sabe no micro e vai aprender. Porque você sai com uma garantia. O que caiu nesta prova, eu não erro mais. Eu aprendi. Então, é um aspecto da caminhada. A cada prova que eu fizer, a cada simulado que eu fizer, eu aprendo 100, 120 questões. Isso é essencial. Aprender a se avaliar durante a trajetória. E a segunda, né, a segunda estratégia que eu quero propor para você é: pega a disciplina que você mais gosta do seu processo de estudo. Constitucional, administrativo, civil, processo civil. Vai no seu manual, né, no seu livro, o livro que você usa, do seu material que você já usa hoje como fonte, e tira para mim o extrato do sumário, do índice. Sabe o que diz? O tema e diz em que página está cada tema? Escolhe uma seção, um tema só. Por exemplo, em direito administrativo, organização administrativa. E num papel, escreve tudo que você sabe sobre aquele tema, em uma frase. O que é administração direta? O que é descentralização? O que é centralização? Quais as características de uma autarquia? Quais as características de uma sociedade de economia mista? Você vai estar percorrendo um caminho para produzir um material de revisão que seja eficiente e passível de ser lido. Então, perceba que é para você fazer com o que você já estudou. Não é para você abrir o livro, ler um texto e resumir. É o que eu já sei desse conteúdo. Qual conceito ou qual jurisprudência que eu já consigo associar a esse conteúdo? Então, essa é uma dica para você produzir um material de revisão que é eficiente e que te ajuda a fazer a recuperação ativa dos conteúdos que você vem estudando. Então, a gente já tem aqui, ó, 4 caminhos, 4 deixas para estudar e nos aproximarmos do nosso caminho.